O Tomazini mandou aqui. E aí, rapaziada, na paz? Por que o cristianismo entrou forte em alguns continentes, mas não em outros, como Ásia e África? E por que o Deus cristão é o verdadeiro? O que o difere de Alá e Buda, por exemplo? Visto que as três religiões não podem estar corretas ao mesmo tempo. Concordo com ele. Bom, vamos por etapas. Eu acho que vou começar de trás para frente, tá bom? Por que o Deus dos cristãos é que estaria correto? Em primeiro lugar, deixo claro que o Deus dos cristãos, mesmo sendo correto, ele falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, até o índio nunca ouviu falar de Jesus. Eu tô pensando naquele índio pré-cabraliano, né? Que ele tinha Tupã ali, a natureza e tudo mais e tudo. A palavra não chegou. Não chegou. E Paulo fala, o que de Deus se pode conhecer, ele lhes revelou pela natureza. Deixa Deus, você está entendendo? Porque Deus já está cuidando deles. E às vezes assim, ele no que ele conhecia de Deus, ele foi fiel, foi sincero. E é isso que Deus vai levar em conta. A Bíblia fala que Deus não julga a pessoa pelo seu tempo de ignorância. Esse é um ponto. Mas isto posto, o que ele perguntou não foi bem isso. O que ele perguntou é, por que eu falo que esse Deus é verdadeiro e não Buda ou qualquer outro? O Buda, praticamente, ele foi tornado Deus, principalmente no budismo do antigo Ceilão, Sri Lanka, né? Mas o Buda nunca se proclamou Deus. O budismo é uma religião sem Deus. Por isso que o budismo era a única religião que Nietzsche ainda aplaudia. A única religião que Nietzsche aceitava era o budismo. E Freud também, apesar de ateu, ambos, tinha uma simpatia com o budismo. E muitos ateus gostam do budismo porque ele propõe uma espiritualidade sem Deus. Mas existem formas de budismo, e não está errado, que tornaram o Buda um Deus. Uma estátua dourada, que é a coisa toda e tal. Mas como é que eu falo que é o Deus cristão e não qualquer outro aí? Pela forma. Lembra que eu falei aqui lá atrás na nossa conversa que nós temos uma necessidade antagônica de Deus, paradoxal? Porque ao mesmo tempo que eu preciso de um Deus todo-poderoso que criou tudo, existe um lado relacional meu que é um Deus pequeno. Vamos colocar em termos. Se Deus sabe todas as coisas, que graça tem contar uma piada para ele? Já sabe o final, né? Já sabe o final. Ele já sabe que você ia pensar em contar essa piada quando teu pai estava nascendo. Exatamente. Para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Pra ti. Porque para ele já sabe. Sim. Onde é que eu posso ir com ele se ele já está em toda parte? Como é que eu posso abraçá-lo se ele é infinito? Quer dizer, não existe como eu me relacionar com ele, mas eu preciso dele porque ele é grandioso. Ao mesmo tempo que eu preciso desse Deus grandioso, que não tem uma criptonita que possa derrubá-lo, porque imagina, se eu falo com você assim, não, você me perguntou, o que vai ser depois da volta de Jesus, o universo, a eternidade? Eu falei, tá, mas e se Deus tiver uma criptonita que pode matá-lo e ela cai na mão de um Lex Luthor doido da vida aí? Então não posso ter a garantia que esse Deus vai... E se ele mudar de ideia amanhã? E se ele se arrepender? Então eu tenho que acreditar num Deus que não possa arrepender, que não possa mudar de ideia, que não possa ser surpreendido, que não possa pisar na bola. Ou seja, um Deus que é justamente o oposto daquele que eu posso ter como íntimo. Mas quando eu estava lá na podridão do lago do Cevisa, eu queria um Deus que pudesse abraçar. Eu queria até mais. Eu queria um Deus até que pudesse sofrer. Porque você, né? Comigo. Que chorasse comigo. Você já tentou ser consolado por alguém que nunca teve nada? É complicado. Às vezes a pessoa não precisa ter uma solução para o seu problema, não, mas só dela chorar com você e sofrer com você. Você não está sozinho no sofrimento. Sozinho. E nenhuma religião do mundo, eu repito, nenhuma proposta religiosa do mundo apresenta uma visão de Deus que cubra o paradoxo da minha necessidade. De um Deus que seja ao mesmo tempo transcendente e imanente. Infinito e pessoal. Nenhuma. E eu posso resumir todas as visões divinas que tem nas diferentes religiões do mundo em 4 ou 5 tipos. Você tem as animistas, que colocam poderes da natureza sobre Deus, mas é um Deus que nem pode ser amado. Ele pode ser barganhado. E eu preciso amar Deus. Você tem outras religiões politeístas, que na verdade são apenas uma deificação do ser humano. Você vai colocando Deus... E ele não te ama, ele faz trato com você. E é um Deus muito humano. Ou você pode ter aquelas religiões panteístas, como as de linha hindu, que Deus é a natureza é Deus. Então também não tem alguém, um outrem, como diz. Não tem. A única
proposta religiosa que apresenta um Deus que é ao mesmo tempo infinito e se fez carne é a Bíblia Sagrada. Ou seja, se eu olhar antropologicamente falando, e alguém me pergunta então, aqui eu tenho vários formatos, eu tenho uma garrafinha de água, eu tenho uma garrafinha de refrigerante que ninguém vai saber qual é, e eu tenho a do gel aqui. Eu tenho um buraco na mesa. Você me pergunta assim, Rodrigo, qual das garrafas preenche esse buraco? É simples. É só olhar o formato do buraco e eu sei qual. Então, quando eu olho dentro da psique humana, qual a forma de Deus que eu sou carente? A única proposta é a do cristianismo.